Retorno do Matheus Pereira ao time do Cruzeiro, a grande esperança, né? A grande expectativa do torcedor do Cruzeiro, Léo Figueiredo, para vê-lo em campo, para vê-lo com aquela desenvoltura que ele mostrou muito incipiente, ainda é verdade, né? A gente joga essa responsabilidade no Matheus, mas convenhamos, ele não foi, nem teve tempo para isso, para ser essa solução, mas o negócio anda tão feio, o negócio anda tão complicado no ataque do Cruzeiro, meu amigo, que toda luz no fim do túnel é carreta, é trem. Então vamos pra cima com o Matheus Pereira para fazer algo diferente nesse ataque do Cruzeiro. Ele, Matheus Pereira, inclusive, vai falar aqui na turma do bate-bola a respeito deste seu retorno, dos treinamentos, né? Mais de 2 meses afastado dos gramados, e ele analisa esta sua volta e o jogo contra o Cuiabá. Decisão final de Copa do Mundo, hein? Fala aí, Matheus Pereira. Agora foi um pouco diferente do que é habitual para mim, né? Mas tenho me preparado bem aí junto com o grupo. Já estou integrado tem quase 2 semanas. O grupo tem ajudado muito também. Os preparadores, todo mundo feito um trabalho bem. A preparação tem sido como sempre, a gente olhando sempre em busca dos nossos objetivos. E é assim que a gente tem encarado essas 2 semanas. Assim, durante todo o ano, mas essas 2 últimas semanas foi que mais intensificamos mais, como eu tô voltando agora de lesão, né? Eu acho que eu tô na Arábia. Não, mas tá muito calor, assim, a gente tem condicionado isso. Tenho me sentido bem essas 2 semanas, tenho evoluído bem, cada dia tô ganhando um pouco mais de confiança também nos momentos dos treinos. É basicamente isso, trabalhando forte, e tem que ser assim. Todo jogo é importante, né? Todo jogo é decisivo, a gente vai encarar esse jogo aí pra dar o nosso melhor sempre, como a gente tem feito. Muito bem, deu para perceber aí, é uma edição, né? São várias respostas que vão sendo juntadas ali. Falou da responsabilidade, do desafio, do calor que está lá em Cuiabá. Nosso Emerson Pansieri está acompanhando a seleção brasileira já desde o início da semana, tem relatado forte calor por lá, e é isso que o Cruzeiro vai pegar lá no Pantanal. Se bem que aqui em Belo Horizonte, como disse o próprio Matheus, está muito diferente não, de Arábia, daquilo que nós vivemos no Catar lá no ano passado, né, Léo Figueiredo? Mas um importante retorno, um alento para a torcida e para o técnico Zé Ricardo. Agora, Léo Figueiredo, as perguntas que ficam: quanto tempo o Matheus poderá ser aproveitado? Em quanto tempo ele consegue ficar em campo? Ele pode começar o jogo, e aí é uma escolha, né, muito particular do treinador, coloca em campo e vai até onde o gás aguenta, guarda para um segundo tempo para entrar numa situação de arranque, de tentar definir o jogo, ou quem sabe já com o jogo definido, de preferência a favor do Cruzeiro, você coloca ali nos minutos finais, quer dizer, segura então para um segundo momento da partida. E também Léo Figueiredo, onde ele vai jogar. O Cruzeiro hoje tem uma grande dúvida, que é a dúvida desde o início do ano: quem é o centroavante? Não tem o Bruno Rodrigues, né, que está suspenso, vai tentar mais uma chance para o Gilberto, cria uma outra alternativa para esse ataque, para ser o 9, o referência. O Matheus é mais de lado, né, gosta de vir com a bola de frente pro gol. Quero a opinião de você, do Edu Panzi, sobre o aproveitamento dele. Qual seria a melhor opção? Se tiver bem, já larga de cara no jogo ou segura um pouquinho até em função, como a gente diz, de calor, outras coisas? O jogo é 9 da noite, né? Tendência de um clima mais ameno. Mas de toda forma, quero a análise de vocês aqui na turma do bate-bola, Leozão. Então vamos lá, vamos falar sobre Matheus Pereira. Na minha opinião, Edu Panzi, se tiver condição, joga desde o início. Se aguentar 60, joga os primeiros 60. Se aguentar 45, joga os primeiros 45, porque talvez possa jogar um pouco mais. Tecnicamente, não dá para abrir mão de um jogador que tenha a qualidade que ele tem, apesar de ele ter jogado muito pouco no Cruzeiro. Mas quando você tá vendo uma situação muito difícil, você se apega a tudo que pode. E nesse momento, para mim, o que o Cruzeiro pode mais se apegar é o Matheus Pereira ser um fato novo. Agora, você, Edu, tem um certo receio dessa responsa toda colocada em cima dele, certo? Léo, assim, o Matheus Pereira chegou cheio de expectativa, né? Da nossa parte, principalmente da parte do torcedor, porque é bom jogador. Todo mundo tem na memória a Premier League que ele fez, mesmo com o rebaixamento da equipe, líder de assistência, foi acima da média. Mas se você pegar essa temporada, do final de maio para cá, que foi quando o Matheus Pereira parou de jogar lá fora, ficou um tempo sem jogar e veio para o Cruzeiro, são 4 meses e meio, com 1 jogo e meio com a camisa do Cruzeiro nesse período de 4 meses e meio.
e depois 10 semanas parado recuperando de uma lesão. Então, dentro desses 4 meses e meio, apenas um jogo e meio e 2 meses e meio parado tratando de uma lesão séria no joelho. Tem que ter muito cuidado com o retorno do Matheus Pereira. Eu chancelo qualquer que seja a decisão da comissão técnica do Cruzeiro, do Zé Ricardo, começar com ele no banco, não relacionar, eu vou chancelar. Eu acho que ele será relacionado, ele vai para o jogo. A minha dúvida é se começa jogando ou se termina jogando. As duas coisas eu acho que não vai acontecer. É difícil mesmo. Se ele começar jogando, ele deve ser substituído. Se ele começar no banco, ele termina o jogo. É natural jogar e ter essa esperança para cima do Matheus Pereira, jogar essa responsabilidade, mas é ao mesmo tempo temerário, porque por tudo isso que eu disse, qualidade ele tem, mas Léo, é muito tempo parado, foi uma lesão muito séria e pouco jogo num prazo de um longo período desses 4 meses e meio. Então a gente tem que ter muito cuidado para não jogar toda a responsabilidade de um time inteiro, de uma campanha de uma temporada inteira nas costas de um atleta que, eu repito, é bom jogador, mas que está voltando de 10 semanas parado tratando de uma lesão séria no joelho. Todo cuidado com o Matheus Pereira é fundamental para que o Cruzeiro tenha o Matheus Pereira até dezembro e não fique contando com o Matheus Pereira até o próximo jogo e com receio de não contar para o restante da temporada. Fisicamente, tem que tomar muito cuidado com ele. A gente fez uma análise sobre o Cruzeiro, quando o Cruzeiro estava muito bem no campeonato com o Pepa, que o Cruzeiro deu aquela disparada, e a gente chegou a um consenso aqui no dia de debate da turma do bate-bola, que o torcedor do Cruzeiro poderia sim curtir aquele momento e sonhar com algo mais, mas que não poderia cobrar se esse algo mais não chegasse. É mais ou menos isso com o Matheus Pereira agora? Sim, se empolgar, né? O torcedor se empolgar com a possibilidade dele jogar, de melhorar o time, criar essa boa expectativa, mas se não corresponder no primeiro jogo, ter tranquilidade para analisar. Não, sem dúvida, Léo. Toda torcida tem o direito de cobrar e de jogar a responsabilidade nas costas do melhor jogador do time, que é o caso do Matheus Pereira. Só que é nosso papel falar e lembrar ao torcedor que o melhor jogador do time está vindo de uma lesão com 10 semanas parado. O melhor jogador do time, em 4 meses e meio, fez um jogo e meio e teve uma lesão nesse período. Então tem que tomar muito cuidado. É fato. Dentro de tudo que a gente tem visto do Cruzeiro, um time que tem uma vitória nos últimos 10, 11 jogos. O time que no recorte das 10 últimas rodadas só é melhor que o Coritiba. É claro que o torcedor precisa se apegar a alguma coisa. Ele tentou se apegar ao Gilberto, ao Bruno Rodrigues, ao Wesley, ao Arthur Gomes, ao Vital, ao Lucas Silva. Não conseguiu. Ele vai se apegar a quem? Ao cara que está voltando de lesão e que tem uma expectativa muito grande. Mas, muito cuidado nesse início, porque se contra o Cuiabá o Matheus entra ou começa jogando e não tem uma atuação destacada, para não começar aqui, tá vendo? Não é isso tudo, calma. Tem 10 semanas que o cara tá tratando de uma lesão.